Marcos, como eu disse, foi colega meu de mestrado, aluno da Anita Novinsky também, e depois ele fez doutorado, ele doutorado na Universidade de São Paulo, e ele vai falar sobre a Espanha, que foi o grande estudo dele. Ele estuda Inquisição na Espanha, estuda cristãos novos na Espanha também. E... Conseguiu? Tá. Então, ele fez um estudo belíssimo, tanto o mestrado quanto o doutorado. O doutorado foi com o professor Carlinhos, Carlos Nogueira, que nós chamamos de Carlinhos porque temos amizade pelo Carlos, e ele então vai falar sobre uma questão que já foi levantada, sobre cristãos novos, e também sobre essa questão da documentação para obtenção de cidadania espanhola, que não é o perfil dessa apresentação, mas que é uma questão recorrente. Queria agradecer o convite da Asbrap para poder falar para vocês. Queria agradecer especialmente ao Marcelo Meira Amaral Bugaciovas, agradecer às pessoas que estão aqui, e é sempre um motivo de alegria encontrar colegas de pós-graduação, pessoas interessadas, pesquisadores, curiosos. Eu acho que essa congregação de esforços e sobretudo, a congregação de interesses, né, de pessoas pela história de uma maneira geral, é algo louvável e algo extremamente necessário, sobretudo no tempo em que a gente vive, né? Bom, eu tenho uma certa mania de começar as minhas falas. Eu deixei um mapa sobre a Espanha no período moderno, os tribunais do Santo Ofício. Mas como eu sou historiador, eu não sou genealogista de formação, isso tem uma diferença bastante grande, né? Apesar de que hoje em dia a genealogia e a história social, elas estão dialogando bastante bem, sobretudo nos portugueses, e aí me congratulo com os estudos genealógicos dos colegas portugueses, que são realmente excelentes, de cair o queixo, né? E a gente realmente tem que reverenciar tanto os estudos dos portugueses quanto os estudos dos espanhóis. O Marcelo me conferiu uma tarefa, digamos assim, um pouco ingrata, de falar sobre, e polêmica, de falar sobre os documentos inquisitoriais para obtenção da cidadania espanhola por descendentes de judeus sefaradis, né, de cristãos novos. E, ao contrário da Suzana, eu não vou começar pelo contexto histórico, eu vou começar pelo documento de fato, que eu acho que é o que mais interessa às pessoas. Ou seja, se é possível obter a cidadania espanhola a partir da minha ascendência sefaradi, e como que eu consigo fazer isso, se isso é possível, né? Bom, o documento foi aprovado, a lei foi aprovada, acho que, se não me engano, a Lei 12, de 2015, Essa lei foi aprovada no Congresso Espanhol, então, em meados de 2015, e ela passou a vigorar agora em outubro de 2015. Na verdade, ela saiu no Boletim Oficial do Estado em 25 de junho de 2015, né? Para quem quiser consultar, página 52.657, de quinta-feira, 21 de junho de 2015. E então, através desse decreto-lei 12 de 2015, o rei Filipe VI, ele autoriza, então, que essas pessoas que têm ascendência sefaradi possam obter a cidadania espanhola. E aí, lendo o documento, como eu sou historiador, e depois, entendendo um pouco como é o processo, porque o Estado espanhol e o primeiro-ministro Mariano Rajoy e os políticos espanhóis, eles criaram um protocolo para que a pessoa consiga a cidadania. E, lendo o documento, que é bastante bonito, bastante emocionante, fala sobre o quanto a Espanha deve à cultura judaica, à cultura sefaradi, fica a impressão de que, na verdade, o Estado espanhol ele deseja aprovar as cidadanias, em primeiro lugar, assim, aprovar as cidadanias, mas não fazer um reconhecimento dos descendentes de cristãos novos.
Isso já é uma coisa assim bastante significativa do tipo de política de Estado e o que eles querem dizer com quem eles querem aprovar como cidadãos descendentes de sefaradis. Quando eles falam, o próprio documento fala que não são só judeus sefaradis, mas são os descendentes de sefaradis, e quando a gente fala em sefaradi, a gente não está falando só da Espanha, a gente está falando do Magrebe, a gente está falando do Egito, a gente está falando do Mediterrâneo de uma maneira geral. E o que mais me causou surpresa e espanto foram duas coisas. A primeira coisa é que me parece que essa lei foi criada por uma demanda represada de grupos de descendentes sefaradis, sobretudo da Grécia e do Egito, que foram reconhecidos anteriormente pelo Estado espanhol já como descendentes dos sefaradis. Tanto assim que há uma notícia dizendo que até agora foram pleiteadas 740 cidadanias, né, o que é um número bastante baixo, né? E essas cidadanias elas estão vinculadas também, sobretudo para esses sefaradis de Egito e Grécia, a uma lista de cidadãos ou sobrenomes que já haviam tentado conseguir a sua cidadania. Então, caso você consiga provar que você é descendente dessas pessoas, você então consegue obter a cidadania. Existem 3 vias pelas quais a pessoa pode conseguir essa cidadania. Através do reconhecimento de documentos ou descendência da Confederação das Comunidades Judaicas Espanholas, que é o órgão oficial que vai chancelar essa cidadania, né? Através de um expediente extraordinário, no qual um rabino ou uma autoridade espanhola reconhece, então, que aquela pessoa, que aquela família, aquela comunidade tem traços judaicos, então aceita eles como cidadãos, ou então pelo protocolo normal. O protocolo normal, e aí começam a vir os problemas. O primeiro problema é que na página da Congregação de Comunidades Judaicas, na Confederação de Comunidades Judaicas da Espanha, que é bastante louvável, quando você vai para cidades espanholas que tem Córdoba, Toledo, eles criaram as rotas de Sefarad, né? Então hoje você pode fazer um roteiro turístico através da que eles chamam de sendas judaicas, né? Você pode conhecer a Espanha judaica, mas a Confederação de Comunidades Judaicas da Espanha, quando você entra lá na página deles, que é fcje.org, eles têm perguntas e respostas sobre como obter a cidadania, e uma das coisas que me deixou bastante chocado, acho que a palavra é chocado mesmo, é que os documentos da Inquisição são desconsiderados para reconhecimento da cidadania. O que, na minha visão, é uma coisa um pouco complicada, né? Porque esses documentos são documentos muito importantes, não para corroborar. A gente sabe que os documentos inquisitoriais têm problemas de autenticidade, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, mas eles podem ser cotejados com outros documentos para que essa ascendência seja conseguida. E logo de cara, a gente vê lá no site que esses documentos não são reconhecidos como autênticos para fins de aquisição da cidadania espanhola. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito chocado, eu achei assim... Achei um absurdo, assim, como espanhol, como cidadão espanhol, não é porque eu sou espanhol, que eu não vou criticar o Estado espanhol, aliás, tem várias críticas, e acho isso um verdadeiro absurdo. E aí, a lei, ela deixa, no decreto-lei, não existe nenhuma censura aos documentos inquisitoriais, ele não diz nada, mas ele diz que a pessoa tem que comprovar notoriedade em práticas ou identidade através de documentos reconhecidos. E o que me vem à cabeça, por fato de existir essa polêmica, né, na verdade deveria ser a polêmica sobre os documentos inquisitoriais no reconhecimento da cidadania, são duas coisas. A primeira coisa é o Estado espanhol não reconhecer os documentos da Inquisição como documentos de Estado. Então, isso já tiraria assim, a autenticidade no reconhecimento dessa pessoa como cidadã. E eu acho que os espanhóis aí estão pensando mais até juridicamente do que propriamente em termos culturais. Em segundo lugar, eu acho que os documentos inquisitoriais, de fato, eles têm alguns problemas de autenticidade de fato, né? Se a gente sabe, através da nossa professora lá de História, a professora Ana Maria de Almeida Camargo,
que os documentos inquisitoriais foram feitos justamente para serem armazenados, eles têm esse estatuto de armazenamento, ou seja, a questão da perseguição, a questão da criação de um arquivo, para justamente controlar essas populações. A gente sabe, minha dissertação de mestrado fala sobre isso. A punição era fundamental, mas o controle, sobretudo, também era fundamental. Então, saber quem, aonde, como, de que jeito essas pessoas estavam, para poder ter o controle sobre esses cidadãos. O grande problema é que a gente tem casos, um número significativo de casos de cristãos novos que simplesmente mudam de nome. E isso é um problema bastante sério quando você vai fazer um estudo genealógico. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que do século XVIII para trás, do século XIX para trás, a gente tem dois grandes buracos na documentação, sobretudo na documentação inquisitorial. Um é no século XVIII, e a gente pode falar da documentação judaica e inquisitorial, né? E o primeiro, desculpa, é no século XIX, e o segundo é no século XVIII. No século XIX, a gente tem um buraco por conta das guerras napoleônicas que destruíram centenas de milhares de páginas de documentos da Inquisição. Então, a gente tem, basicamente, hoje, os resumos dos processos, que são as relações de causas. A gente tem alguns tribunais que têm processos completos, então a gente tem Cuenca, Toledo, e, se não me engano, mais um ou dois tribunais que têm alguns processos completos. Nem todos os processos são de cristãos novos, né? É bom que se diga. E no século XVIII você tem a Guerra de Restauração. Eu não sei bem se nessa guerra houve alguma destruição de documentos, mas acredito que certamente alguma coisa foi afetada. E essa história de destruição ela acaba marcando também, tem uma série de problemas para você pesquisar isso. Então, e o documento aqui, o Boletim Oficial do Estado e a Federação de Comunidades Judaicas, eles deixam bem claro que essa pesquisa precisa ser feita, então, a partir dos arquivos oficiais, dos arquivos de pessoas naturais, dos arquivos paroquiais, mas os documentos da Inquisição não podem ser utilizados. Isso já é um problema muito grave, né? Porque praticamente, não vou dizer que invalida, mas quase que invalida, quase que cria uma invalidade para chegar até a ascendência cristã nova desejada para conseguir a cidadania. Bom, possíveis saídas para esse problema. A gente tem o arquivo de Simancas, onde você tem as solicitações de mercê, são muito importantes para estudar século XVII e século XVI também. O que acontece é que você teria que fazer os estudos genealógicos ou estudos históricos até chegar a essa documentação e dar sorte do seu cristão novo ou do seu parente anterior ele pertencer à alta cúpula da monarquia hispânica do período. Ou então você dar a sorte dele pedir alguma mercê para o rei de Espanha nesse caso, né? Esses são problemas assim bastante complicados e existe também um problema metodológico, né, envolvido com esses documentos. Então é preciso fazer um escrutínio bastante sério de toda essa genealogia que você vai fazer para poder comprovar para a Federação de Comunidades Judaicas da Espanha que você é um descendente de cristão novo. E o mais curioso de tudo é que a lei também ela é bastante subjetiva. Então, por exemplo, eles dizem que pessoas que falam idiomas do tronco judaico, como, por exemplo, ladino, ou então Hatkivi, não é? Hatik, né? Hatika, né? Isso. Eu sempre me confundo. Essas pessoas que comprovadamente têm essa linguagem, sabem falar essa linguagem, e que notoriamente têm esse traço de cultura na sua família, então, seriam pessoas que poderiam ter direito a essa descendência. Mas aí eu pergunto, como comprovar que isso é um traço da sua família? Talvez por escrito, talvez sabendo escrever, mas bastante complicado, né? E tem vários pontos também da lei em que ele fala sobre a comprovação por notório saber de práticas judaicas por aquela pessoa, por aquele indivíduo ou por aquela família. Então, também, como comprovar que você faz essas práticas na sua casa, com a sua família, é também bastante complicado. Para concluir, para não exceder o tempo,
vários lugares do site da Federação de Comunidades Judaicas Espanholas e no próprio boletim oficial do Estado, mas sobretudo no site da Federação, existe a seguinte recomendação: existem inúmeros ofícios e gabinetes que podem fazer essa pesquisa para você e podem levar para a comunidade, para a Federação das Comunidades Judaicas Espanholas. O que me leva a crer que eles querem que você procure a pessoa certa, talvez até indicado por eles, para que essa pessoa faça a pesquisa, para que eles chancelem a pesquisa e você ganhe, então, a cidadania. Bom, não foge nada da mentalidade espanhola, bastante burocrática, né? Se a gente lembrar do Filipe II, que era chamado de rei papeleiro, né? Despachava o dia inteiro, a pessoa praticamente vai ter que fazer uma genealogia enorme, se ela conseguir comprovar, né? Pilhas e pilhas de documentos. E outro absurdo, para finalizar minha apresentação, é que as pessoas terão somente 2 anos para comprovar a sua cidadania, extensível para apenas mais 1 ano. Então, eu pergunto como fazer uma pesquisa tão complexa, que mobiliza tantos arquivos na Europa, né? Os arquivos paroquiais, os arquivos de catedral, arquivos do Santo Ofício, Simancas, arquivos de registros de pessoas naturais, em 2 anos, né? Acho que é bastante difícil, não acho que é impossível, mas acredito que essa lei foi direcionada, não sei como é o caso de Portugal, mas acredito que no caso deles, essa lei foi realmente direcionada para esses 3 grupos do pós-guerra, que já eram descendentes de sefaradis, reconhecidos pelo Estado espanhol nas décadas de 20, década de 40, e que essa lei beneficia praticamente só essas pessoas. Se alguém conseguir comprovar a sua ascendência judaica dessa forma protocolar que eu disse, consegue a cidadania. Caso contrário, isso não consegue. A pessoa não consegue. A gente não sabe até quanto tempo vai ser estendido esse benefício. Por prática, assim, tanto como historiador, como com relação ao fato de eu ser cidadão espanhol, o Estado espanhol não é de prorrogar prazos, não é de estender prazos, eles são muito específicos e eles são muito precisos e pontuais, assim. Então, eu não acredito que essa lei dure mais do que 3 anos, né? E eu acredito que o número de pessoas que vai conseguir isso vai ser realmente extremamente limitado. Acredito também que as pessoas que tenham contato com comunidades judaicas nos seus países, porque uma das coisas que ele diz é que se um rabino da sua comunidade chancelar a sua ketubá ou os documentos que você está apresentando, a federação vai olhar com melhores olhos, vai poder analisar de uma maneira, já tendo como pressuposto de que esses documentos são autênticos ou que estão em vias de serem, pelo fato de serem chancelados, eles têm uma maior proximidade com o que eles consideram autênticos. Esqueci de fazer só um último comentário de verdade agora. Uma outra forma que eles elencam para fazer isso, sobretudo para os descendentes de sefaradis da América, é pedir para que a coletividade judaica em que você vive seja autorizada ou reconhecida pela Federação de Comunidades Judaicas da Espanha. Só que aí tem todo um protocolo também, tem que mandar o estatuto, os rabinos têm que mandar currículo, o que eu acho um pouco complicado, dado o problema, todo o problema burocrático e as questões políticas que existem. E o mais curioso também é que esses descendentes de sefaradis, eles têm que passar por todas as provas que qualquer imigrante que vai para a Espanha tem que passar. Então, eles têm que passar por uma prova de conhecimentos gerais sobre a Espanha, eles têm que tirar o certificado dele, ou então, se eles não tirarem o certificado dele, eles têm que, se forem de comunidades que falam castelhano, não precisam tirar o certificado de proficiência, mas eles têm que comprovar que conhecem a língua, a cultura e o patrimônio da Espanha. Então, não sei bem o que dizer. Acho que é quase impossível, né? Não vou dizer impossível, mas acho que é quase impossível conseguir, a não ser que você pertença àquelas comunidades, uma nos anos 20, que pediu a cidadania em grupo, e outras 2 da Grécia e do Egito, que têm esses processos documentados. Mas eu acho que, de qualquer maneira, vale fazer a genealogia sim, né? E vale tentar entrar com um processo lá na Federação de Comunidades Judaicas da Espanha. Lembrando que todos os documentos têm que ser chancelados por autoridades espanholas e os que estão em língua estrangeira têm que ser traduzidos por um tradutor juramentado. Tá bom?
Muito obrigado, gente. Muitos parabéns. Gostei muito da palestra que fez e foi muito elucidativa e confesso-lhe que desconhecia imensos pontos daquilo que disse. Eu vou-lhe fazer duas perguntas, mas começo por tirar uma conclusão que foi a impressão que me deixou. A Espanha não quer, afinal, sefarditas lá. É isto, não é? Creio que sim. Muito bem. As questões que queria colocar são duas que se prendem com a documentação que falou. A primeira é que corre em Portugal, corre nestes meios que se dedicam aos estudos judaicos, de que grande parte da documentação das Inquisições espanholas foi queimada ou foi destruída, não pelas invasões, enfim, naturalmente as invasões napoleónicas terão destruído alguma parte, mas que foi destruída por ordem do Estado, justamente para não haver resquícios desta distinção entre cristãos velhos e cristãos novos. Somos todos iguais a partir de agora e, portanto, vamos apagar destruindo os documentos. Isso é assim. A segunda parte da questão é, enfim, julgo que não poderá responder, porque também disse que era um absurdo. Quem é que não permite que os documentos da Inquisição sirvam de provas? É a lei espanhola ou é a Federação Israelita ou Judaica que não admite este tipo de prova? É na lei que vem que os documentos da Inquisição não são probatórios? Então, realmente a impressão que fica é que eles não acham que os descendentes das expulsões de 1492 são, entre aspas, qualificados para serem cidadãos espanhóis, né? A gente tem uma sensação assim que as pessoas, existem grupos que estão ligados à federação e esses grupos me parecem ser, do ponto de vista, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista documental, privilegiados com relação a outras pessoas comuns que querem conseguir a sua cidadania, né? Então eu acho que por isso que se cria toda essa dificuldade, todo esse protocolo. Obviamente, como cidadão, eu falo para você que não é nada diferente de qualquer um que precise conseguir qualquer coisa, tanto assim que eu até hoje não tenho o meu registro, o meu documento de identidade espanhol, dada a quantidade de problemas burocráticos que a Espanha inflige aos seus cidadãos. O fato de o Estado ter destruído parte dos documentos, sim, é verdade, obrigado, é exatamente isso que eu queria dizer, e não só por isso, mas pela ideia também, pelo aspecto civilizacional. A ideia de que o novo Estado que estava nascendo precisava encobrir essas máculas e que a Inquisição, desse ponto de vista, e sobretudo do ponto de vista francês, afrancesado das luzes, não era algo bem-vindo, nem algo que deveria ser reconhecido. Pelo contrário, que deveria ser escondido e tal. Quanto aos documentos da Inquisição, essa afirmação é feita pela Federação de Comunidades Judaicas da Espanha. O documento, o decreto, não diz nada a respeito da invalidez, da invalidade ou da desqualificação dos documentos inquisitoriais. E eu acho que valeria, sim, de qualquer forma, tentar entrar com um processo, mesmo tentando, você fazendo a genealogia, usando documentos inquisitoriais, para tentar conseguir a cidadania, sim. Eu acho que tudo que eu disse não invalida uma tentativa de reconhecimento de uma cidadania espanhola, né? Lembrando sempre que os espanhóis eles são muito criteriosos, muito escrupulosos quando vão fazer a análise de documento. Agora, o problema é que, é um problema que eu enfrentei na minha dissertação de mestrado, é que, por exemplo, se você usar só os documentos da Inquisição para fazer genealogia, no caso da Espanha é muito complicado. Porque, como você tem resumos de processos, as pessoas, o inquisidor está mais preocupado, e aí talvez seja uma das diferenças. Cadê a Suzana? Ah, está lá no fundo.
Talvez seja uma das diferenças dos documentos de Portugal, é que nos processos portugueses as pessoas declaram a genealogia em forma. Então dá para você fazer a genealogia a partir dos processos inquisitoriais. No caso da Espanha isso não acontece. Você consegue identificar, quando o inquisidor faz a visitação do Santo Ofício numa determinada região, as cumplicidades, ou seja, as redes de famílias que eram pegas naquele lugar, mas em alguns casos, ou em muitos casos, para assim, ser mais preciso, você não consegue estender essa genealogia dessas redes familiares locais para outros, relacionar ela com outras redes familiares. Então, se você contar só com documentação da Inquisição para fazer a genealogia, é muito complicado, porque essa documentação ela é muito fragmentada e demandaria outros documentos para fazer essa reconstituição. Se isso é possível, eu não sei te responder. Eu acredito que seja em alguns casos, mas não em todos os casos. Agora, e eu acho também que existe vim pensando nisso, enquanto eu vinha para cá, eu vim pensando nisso, eu acho que os documentos da Inquisição são importantes, sim, talvez não como fundamentais para reconhecer a cidadania, mas talvez como legitimadores dessa cidadania. Então, como sendo uma prova a mais para aumentar a robustez daquele que pede a sua cidadania diante desses órgãos oficiais e desse colegiado de especialistas que vão analisar toda a documentação. Pegando um caso contrário do que você falou, não dando tanta importância, não que não seja importante, mas não se baseando tanto nos documentos inquisitórios, mas sim numa ainda vida de cultura judaica sefaradita, como poderia isso ser colocado por uma família ou por uma parte da comunidade brasileira na Espanha, por exemplo? Você vê, nesse caso, uma probabilidade maior de se conseguir a cidadania? Tem ainda os casos que a gente não falou, da época, sobretudo da época da monarquia hispânica, da guerra de restauração portuguesa, né, e depois do período ali anterior a 1640 e posterior a 1640, que você tem cristãos novos portugueses que estão na Espanha. Então, essas pessoas que estudam Portugal também podem consultar essa documentação. Aí eu acho que até mais fácil do que alguém que é espanhol conseguir isso. Você me perguntou sobre como que as famílias podem provar a legitimidade dessa ascendência sefaradi. É isso que, se eu entendi bem. Eu acho que, você tem que seguir todo o protocolo de documentação genealógica, então, você seguir a linha familiar até chegar, provavelmente, aí no século XVIII, né? O caso que eu conheço, tem um caso que eu conheço, até que ele consultou um colega da Congregação Israelita Paulista, de um dentista do Nordeste ou de Pernambuco. O caso dele, ele não é judeu, ele é uma pessoa que não é nem sequer convertida ao judaísmo, e ele conseguiu reconstituir genealogicamente os documentos dele até o século XVIII. São 20 gerações. Só que quando chega no século XVIII, existe um problema com a documentação inquisitorial e ele não consegue ir adiante, né? Do ponto de vista judaico, por exemplo, essa pessoa não conseguiria ser reconhecido como judeu, em primeiro lugar, teria que fazer a conversão, se quiser ser, pelo judaísmo liberal, e depois ele não conseguiria provar a ascendência cristã nova. Agora, eu acho que no caso de uma família judaica, documentos de família, objetos, porque eu acho que existem certos objetos, certos documentos de família que materializam, e aí a gente está falando muito da cultura material, materializam essas tradições dessa família. Mas se você tem, mesmo que você use documentos de imagem, objetos e depois documentos genealógicos em papel, você não consegue chegar? Então, nesse sentido, sim.
É uma forma de reconhecimento. E ele não fala aqui, pelo menos na lei espanhola, que você tem que ter mais de um estatuto documental para reconhecer cada um das partes da genealogia que você está pretendendo, da cidadania que você está pretendendo conseguir. Então, eu acho que não existe, desse ponto de vista, nenhum impedimento, né? E os historiadores, quando a gente fala e aí a gente estava até comentando sobre teoria da história aqui, né? Existe uma coisa que se chama imputação causal primária. Então, é assim, o que objeto mostra que a sua família é judaica? Aquilo que, se você olha e fala, não, ele é judeu. Se você tiver esses objetos, as fotografias, as recordações de família, os diários íntimos, tudo isso são documentos que podem ser considerados, né? E, de repente, para algum determinado período de tempo, você tem um tipo de documento e para outro determinado tipo de tempo, outro determinado período de tempo, você não tem, né? Mas você pode misturar esses documentos para tentar conseguir essa cidadania. Eu acho que, quanto a isso, não existe problema algum. É claro que, nesse caso, uma das coisas que eu achei bastante irônica é que a Federação de Comunidades Judaicas Espanholas diz que você não precisa contratar um advogado e que você mesmo pode fazer tudo isso por conta própria, né? Você não teria esse trabalho de procurar um especialista. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é necessário, sim, que você contrate uma pessoa que entenda do assunto, porque ela vai poder te dizer se aquele documento é autêntico, se ele pode ser reconhecido ou não. E eu acho que, quando for fazer o estudo genealógico, cada parte da genealogia que você vai reconstituir tem que ter uma referência a cada um desses documentos. Então, o dossiê ele tem que ser constituído dessa forma: genealogia, documento, até chegar onde você provavelmente tem a sua ascendência, você tem a sua ascendência judaica. Olá, eu trabalho na comunidade israelita de Lisboa, faço a parte administrativa da entrada dos processos, do arquivamento de documentos, e, de facto, a dificuldade da lei espanhola para quem poderia requerer coloca-nos a nós um grande problema, porque tentam e entram em contacto connosco e querem à força fazer a prova da sua ascendência sefardita. Ora, se estamos em Portugal, temos que ter uma sensibilidade à origem portuguesa, não é? Outra questão que vem por consequência é que, de facto, a imigração, houve tantos imigrantes que vieram de Espanha para Portugal e pessoas que se integraram nas comunidades judaicas portuguesas, e então às vezes é muito difícil as pessoas saberem onde se estabeleceram. Às vezes a origem é um conceito polémico, não é? Porque, na verdade, a origem está no princípio dos tempos, mas de facto há uma origem identitária que as pessoas distinguem, não é? E criam toda uma narrativa da sua própria identidade. Mas de facto temos esse grande problema, que é muitos requerentes sabem da sua genealogia até Espanha, mas desistem do processo de Espanha, e algumas das pessoas tentaram e fizeram os primeiros trâmites, mas desistem porque, quer dizer, não estão para estudar espanhol, não estão para residir em Espanha, e uma série dessas coisas simples, que não são nada simples, mas que acabam também por nos criar um problema a nós, porque e nessa questão realmente a lei portuguesa é bem diferente. Se uma é muito rígida, a outra é muito mais tolerante e receptiva, não é? E precisamente, às vezes, para nós também, é muito subjetivo, de facto, mas para nós também importa, e nós sabemos que é um processo muito complexo e queremos que as pessoas façam esses esforços. Daí também denotamos essa ligação afetiva que é importante, não é? Isto não é uma lei, não é um decreto-lei como outro qualquer para conceder a nacionalidade, não é? E então, sim, há aqui muitos problemas de comprovar a origem portuguesa de pessoas que sabem que também têm origem espanhola. E, ao contrário, por exemplo, dos requerentes que nós recebemos que migraram de Portugal para o Império Otomano, ainda judeus, porque eram famílias ricas e conseguiram fugir antes de serem
perseguidos, condenados. Muitos até vão já a cristãos novos, mas depois chegam à Turquia e dizem-se publicamente, admitem a sua identidade judaica. E é curioso, porque nós temos mais facilidade em perceber a origem portuguesa sefardita daqueles que foram para o Império Otomano, porque precisamente conseguiram manter essa identidade religiosa durante séculos, e em relação aos cristãos novos não tanto. E muitas das vezes e nós somos contactados por, eu acho que a maioria das pessoas são de facto brasileiros, mas são pessoas que não têm a mínima noção de como fazer a genealogia, não é? Realmente os documentos estão disponíveis, mas não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil, não é? E é preciso paciência, e as pessoas não podem mesmo ser inertes. Claro que a questão do advogado, nós dizemos que a pessoa deve fazer o esforço e de procurar um genealogista se de facto não consegue fazer. Há muita gente que nós percebemos que são, de certa forma, genealogistas amadores e que gostam de pesquisar e que fazem isso num âmbito totalmente amador, mas que já têm algumas, já sabem, já têm noção do método. E perdi-me. Tem uma coisa assim, fico pensando porque, por exemplo, os casos que eu estudei de cristãos novos, por exemplo, na Galícia, que é a região que eu estudei no mestrado, desde a época eu estudei finalzinho do 16, entre 16, meados do 16 e meados do 17. Naquele período você já tinha gente indo para o Império Otomano. Porque quando eu estudo o período assim, que é bem o período da restauração portuguesa, então você tem um monte de gente indo, fugindo, e muitos, quando a Inquisição começa a apertar, no finalzinho do século XVI, começa a haver uma saída de gente. Você percebe claramente isso pela documentação. E as visitações do Santo Ofício ajudam para que isso colaboram para que isso aconteça. E as pessoas vão para vários lugares, vão assim para, sei lá, Holanda, Grécia, você tem pessoas indo para todos os lugares. E o notário, ele cita isso textualmente, então dá para a gente saber isso. Mas eu fico pensando na dificuldade mesmo dessas pessoas em conseguir, no caso dessas pessoas que fugiram para esses lugares, né, no caso da Espanha. E fico pensando também que a pessoa que quer comprovar a cidadania, ela tem um desejo íntimo, que é movido pelo sentimento dela. E aquele que está julgando, ele tem... Talvez ele até tenha isso, mas o problema dele é um problema legal, formal. Então é muito difícil lidar com isso. É muito difícil conciliar. Porque a pessoa, ela está falando da família dela, ela está falando dos ancestrais, está falando do que é ela, propriamente dito, né? E quem está fazendo essa avaliação tem que fazer uma avaliação, não vou dizer imparcial, mas uma avaliação formal, para ver se de fato aquela pessoa tem direito a esse tipo de... a cidadania, né? No caso de Portugal. E fico pensando também, quando eu li a lei do BOI, né, essa lei da cidadania dos sefaraditas, que é preciso também muito dinheiro para fazer isso. Porque, assim, desde você conseguir uma consultoria para entender como são esses documentos, até os deslocamentos, porque, na verdade, isso eu posso afirmar com uma certa segurança, qualquer um que for fazer um estudo genealógico dessa monta, vai ter que frequentar pelo menos uma dezena de arquivos. E isso requer dinheiro, requer tempo, requer um investimento muito grande. Então, eu acho que não é, se é que vocês me entendem, é uma coisa que não é facultada a qualquer pessoa, né? Isso já, por si só, já gera já existe uma primeira barreira com relação a isso. Mas eu continuo achando que não é impossível. Eu animo as pessoas a tentarem, porque eu acho que vale a pena, sim, a gente tentar conseguir isso.